A mensagem de hoje nos fala a respeito dos mensageiros de Deus. Você está pronto para ser um mensageiro de Deus? Muitas pessoas reclamam do que tem acontecido na sua vizinhança, na sua cidade, no seu país, o que tem acontecido no mundo, mas nós vemos que Jesus nunca estava murmurando, reclamando, falando que o mundo estava perdido ou que não havia mais saída. Quando nós estudamos a história de Jesus, nós vemos um homem que todos os dias acordava e ia para as ruas, para as praças, para anunciar a mensagem do Pai, trazendo salvação para pessoas perdidas. Ao invés dele falar sobre os perdidos, ele falava com os perdidos, trazendo uma mensagem que os levasse ao arrependimento para que se transformassem em pessoas melhores e se convertessem e multiplicassem a mensagem para outras pessoas. E hoje eu quero trazer nessa pregação rápida a meditação no livro do profeta Isaías. Você está vendo aí na tela, Isaías, o capítulo 6, é o capítulo da nossa leitura de hoje. Nessa pregação, nós vemos aqui no versículo 1: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. 2. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. 3. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. 4. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. 5. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. 6. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. 7. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. 8. Em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Então, nesses 8 versículos que nós lemos, nós vemos que o profeta Isaías estava vivendo no meio do reino de Israel. E nesse reino, nós tínhamos o rei Uzias, que foi um rei que governou a nação por um período de 52 anos. E nós vemos que esse rei trouxe uma certa estabilidade para a nação. Então Isaías estava vivendo a sua vida comum. Ele estava vivendo a sua vida sem prestar atenção em relação à missão que Deus tinha na vida dele. Ele estava ali com a sua vida, até que, quando o rei Uzias morreu, ele teve uma preocupação sobre o que haveria de acontecer. Então, nesse momento de dúvida, o Senhor aparece para Isaías. E o Senhor aparece para Isaías mostrando a sua glória. Ele vê os serafins adorando a Deus e dizendo que Deus é santo e é santo. Quando ele vê, aqui no versículo 3, os serafins, veja que o versículo 2
fala que os serafins, eles tinham 6 asas. Eles cobriam o rosto, cobriam o corpo e com 2 voavam. Essa cobertura do rosto, do corpo, mostra como os serafins se prostram, se colocam diante de Deus. Eles se colocam diante de Deus com reverência, com respeito. Eles cobrem o rosto, cobrem o corpo, porque cobrem as suas imperfeições. Eles são anjos de Deus, mas eles são seres que, quando se cobrem, eles estão dizendo: a glória do Senhor é muito grande, para que nós venhamos sem nenhuma cobertura. Nós nos cobrimos diante de um Deus que é tão grande. Então, eles dizem aqui no versículo 3, em voz alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, reconhecendo o Senhor como o Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Eles estão dizendo que a glória de Deus está posta sobre o mundo inteiro. E quando nós lemos esse versículo 3, ao contrário daquilo que muitos pensam, que o mundo está mergulhado debaixo da presença de Satanás, debaixo de doença, de pragas e de pestes, na verdade, a glória do Senhor está sobre o mundo inteiro. Essa é a visão que nós podemos ter daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos. Mas Deus levou Isaías a ter a visão de como os serafins veem o mundo. Eles veem o mundo do alto, voando. E o que eles veem sobre o mundo é que a glória de Deus, a presença gloriosa de Deus, enche o mundo inteiro. E nesse ponto, você deve perguntar: então por que eu só vejo mal? Talvez porque não acessamos a presença gloriosa de Deus. Porque se começássemos a orar, a buscar a Deus em oração, em jejum, com a leitura da palavra, com a preparação, com o aprofundamento da nossa relação com Deus, assim como os serafins têm essa comunhão com Deus e acessam essa presença gloriosa, poderíamos acessar essa presença gloriosa em nossa vida. E dessa forma, poderíamos manifestar essa presença gloriosa à nossa volta. Os serafins, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aqui no topo do versículo da tela, no versículo 3, você vê, eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Agora veja o versículo 4. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Isso significa que a comunhão desses serafins com Deus fazia com que as suas vozes, ao declarar Santo, Santo e Santo, movia o templo. O barulho das vozes, havia força nas suas vozes. Muitas vezes a pregação da palavra do Senhor nos dias atuais não faz barulho, não ecoa nos corações das pessoas, porque os pregadores estão envolvidos em muitos escândalos, em muitas coisas pessoais, em muita busca de ostentação, vaidade, riqueza, quando os serafins estavam tão somente focados e dedicados a conhecer e manifestar a glória do Senhor. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós aprofundamos a nossa intimidade com Deus, é isso que vai fazer com que a nossa voz faça barulho e ecoe no coração das pessoas, para que elas se arrependam e digam: verdadeiramente o Senhor é santo e eu posso ver a presença dele na sua vida. Veja que depois que Isaías
tem essa visão, ele fica com medo. Veja o versículo 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros. E eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Isaías tem uma clara noção do seu pecado. Ele percebe que as suas palavras não eram boas, que o que ele dizia não agradava a Deus. E ele percebe que as pessoas ao redor que estavam ali no povo também não diziam palavras boas. As pessoas vivem num mundo onde o tempo todo se fala: só há desgraça, não há Deus, Deus esqueceu de nós. Todas essas coisas que são faladas mostram como nós temos sido impuros. Temos deixado de considerar que Deus amou o mundo a ponto de enviar o seu Filho, Jesus, que morreu por todos nós e que todos os dias em que esteve aqui na terra não olhava para os pecados, mas ele acordava e ia para a batalha de ganhar os perdidos para trazê-los para Deus. Mas nós, ao invés de fazermos como Jesus, muitas vezes dizemos: Deus esqueceu de nós. Deus não me dá o que eu quero. Deus não responde às minhas orações. Trocamos Deus pela percepção de dinheiro, de fama e de poder, quando na verdade Jesus é a manifestação de Deus e o presente que nos traz o resgate da salvação, o resgate da nossa alma, que derrama o Espírito Santo em nós e que nos traz a comunhão com Ele. Veja que quando ele percebe o seu pecado, Deus aprofunda mais a comunhão com Isaías. O versículo 6 diz: aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Aquele serafim foi enviado com uma brasa que veio do altar para limpar o pecado de Isaías. O versículo 7 fala: ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Hoje, nessa mensagem, Deus quer que você pense a respeito de uma questão: o que é que precisa morrer na sua vida para que você se foque, se direcione para olhar para o céu, para o propósito que Deus tem na sua vida? Para Isaías, era a presença do rei Uzias. Quando o rei Uzias morreu, ele se voltou para o templo. Então, Deus deu a ele a visão do propósito que tinha na vida dele. O que tem tomado o seu foco, a sua atenção, que tem carregado os seus esforços, a sua dedicação e que tem tirado os seus olhos de olhar para o altar, de olhar para o que Deus tem na sua vida? Assim como Deus deu a visão para Isaías dos serafins e da glória que descia sobre o templo, que movimentou aquele templo, Deus tem uma visão para nós. Ele quer revelar essa visão, mas o que tem sido servido como rei Uzias, que tem atrapalhado a sua atenção, que tem tomado o seu tempo, tem distraído você? O rei Uzias, hoje, podem ser as redes sociais. O rei Uzias, hoje, pode ser a atenção para alguém, um homem, uma mulher, que muitas vezes você está ali vidrado, pensando nessa pessoa, sem dar conta que você nem sabe se essa pessoa é de Deus para você. Pode ser uma carreira que você imagina que vai dedicar a sua vida a essa carreira, mas no final
vai ser apenas para que você colha riquezas nessa vida e para onde vai a sua alma depois dessa vida. O que tem sido o rei Uzias que tem distraído a sua atenção? Hoje, convido você a olhar para o altar e para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a sua visão para a minha vida. Depois que Deus deu essa visão para Isaías, ele ficou chocado ao perceber o seu pecado, ao perceber o quanto ele estava longe de Deus. Mas Deus mostrou a ele que queria transformá-lo, tanto que um serafim tocou com uma tenaz na brasa e foi e o purificou do seu pecado. E hoje o Senhor quer mudar a sua vida e realizar algo novo que traga você para mais perto dele e que derrame a presença dele sobre a sua vida. Depois desse impacto, desse encontro com Deus, no versículo 8, em seguida eu ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Quando você for impactado pelo poder de Deus na sua vida e pela transformação que Ele quer fazer, Ele quer tocar na sua vida como a brasa, Ele quer derramar o fogo que queima o seu pecado e que traz você para perto dele, você vai estar pronto para dizer: envia-me a mim. E você poderá, ao invés de ficar reclamando e dizendo que o mundo está cheio da presença do mal, você vai dizer como os serafins dizem: o mundo está cheio da presença gloriosa de Deus. Você vai tocar nessa presença e vai transmitir essa presença para as pessoas à sua volta, cumprindo o chamado que Deus tem na sua vida. Essa é a mensagem de hoje, para que você seja o mensageiro de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém. E se você ouviu essa mensagem e se sentiu impactado, impactada para levar a mensagem de Deus e está pensando: como que eu posso fazer isso? Sendo que eu ainda nem recebi Jesus na minha vida. Aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Na oração de confissão, você confessa que você quer que Jesus esteja na sua vida, que você quer aceitá-lo e que você quer que os seus pecados sejam perdoados. E que você quer partir dessa vida e morar no céu, tendo seu nome escrito no livro da vida. Então, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, quando você crê que Jesus ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus, e quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser uma pessoa que tem comunhão com Deus. E Deus pode preparar você para que você seja um mensageiro dele, como Isaías, da forma como nós lemos nessa mensagem de hoje. Então, faça essa oração agora. Diga: creia que Jesus é o Filho de Deus, ligue o seu pensamento com ele agora e faça essa oração comigo. Diga a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu Jesus. E você entregou a sua vida a Ele, os seus pecados foram perdoados. Você recebeu o Espírito Santo, que liga você com a glória de Deus. E se você partir, você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. O seu nome está lá no céu e você está com ele. Agora, se você está preso, apegado, apegada com algum santo, alguma imagem, algum amuleto, coloque num pacote e coloque fora da sua casa. Agora você recebeu Jesus.
procure uma igreja onde você possa falar com Deus, que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Procure uma igreja e participe dos cultos, das reuniões, para que você aprenda a palavra e possa ter contato com essa presença gloriosa de Deus. Com certeza a sua vida vai mudar e o ponto de vista que só vê o mal vai mudar porque você vai contemplar a glória e a presença de Deus na sua vida. Vamos pedir também que você compartilhe essa oração com as pessoas da sua casa, para que recebam Jesus também. E com isso, você e a sua família estarão cercados e protegidos por Deus. Vamos agradecer com a oração final. Te agradecemos, ó Deus, porque a terra está cheia da sua glória, porque a terra está cheia da sua presença, porque os seus anjos passeiam sobre a terra buscando mensageiros que toquem nessa presença e comuniquem-a para as pessoas que se perdem nessa terra. Pedimos que o Senhor derrame dessa glória, dessa presença sobre esse teu filho, sobre essa tua filha que ouviu essa mensagem, para que possa anunciar e proclamar o teu reino, tendo acesso a essa presença gloriosa, para que possa na sua vida receber a felicidade, a alegria, a força, a autoridade para pregar o teu reino na terra, hoje até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja um mensageiro da presença gloriosa de Deus na terra. Seja uma mensageira que anuncia a palavra de Deus para as pessoas à sua volta. Deus abençoe grandemente. Amém. E compartilhe essa mensagem com as pessoas da sua igreja, para que elas também sejam mensageiros do reino de Deus. Precisamos comunicar a presença gloriosa de Deus sobre a terra, hoje até o fim. Amém e glória a Deus. Amém.